we will make America great again. Thank you, Ohio. Thank you. Thank you very much. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No. Donald Trump chegou com estrondo. O homem que está prestes a tornar-se o novo presidente dos Estados Unidos fez declarações que desafiam tudo o que já tínhamos assistido até então sobre estratégia política. Nos últimos dias, sugeriu que os Estados Unidos venham assumir o controle de territórios como o Canal do Panamá, a Groenlândia e até o Canadá, finalizando com um pormenor que é a mudança de nome do Golfo do México para Golfo da... Pois, vocês já sabem. E o mais impressionante é que ele não descartou o uso da sua agora força militar para alcançar esses objetivos. E sim, ouviu bem, mas não foi o único, pois governantes europeus também não fizeram orelhas mocas, afirmando: a União Europeia não tolerará ataques em suas fronteiras, disse a França pela voz do seu ministro das Relações Exteriores, após os comentários de Trump sobre a Groenlândia. Então, estas declarações polémicas parece que já ativaram os alarmes nos corredores do poder por todo o mundo. E enquanto a Europa reforça a sua desconfiança, a pergunta que não podemos calar é: será que Trump realmente está disposto a comprar, invadir, anexar, renomear algum destes territórios? Em parte, eu acho que não. Pois, embora possa parecer uma loucura, mas e se por trás destas ameaças controversas houver outro tipo de estratégia meticulosamente calculada? Ou talvez um plano passando pela provocação para pressionar, negociar ou até mesmo marcação de posições que pareciam estar esquecidas. Neste vídeo vamos desvendar o que Donald Trump realmente pretende e qual a sua verdadeira agenda por trás destas intimações explosivas. Prepare-se, porque as respostas podem surpreendê-lo. Descubra tudo o que está por trás desta jogada que pode mudar o rumo do mundo. Para que saibam, há poucos anos atrás, eram os Estados Unidos que controlavam por completo o Canal do Panamá. Eles construíram o canal entre 1904 e 1914 e, em troca, os Estados Unidos mantiveram os direitos soberanos sobre a faixa do canal durante várias décadas. E então podemos dizer que foi um golpe de mestre do então ambicioso presidente Theodore Roosevelt. Já naquela época, os Estados Unidos tinham a ambição de começar a consolidar o seu domínio global, e na altura com alguma facilidade. Porque, primeiro, não enfrentavam a concorrência de outras potências como por exemplo a China, Rússia ou mesmo a Índia e a Europa. Mas já havia uma intenção clara em estabelecer regras norte-americanas para todo o comércio mundial. Contudo, em 1999, o canal foi devolvido ao Panamá e desde então os panamianos assumiram o controle total da infraestrutura. Mas agora a ambição de Roosevelt parece ter renascido sob a liderança de Donald Trump. E a pergunta é, mas porquê? Bem, para começar, Trump afirmou que os Estados Unidos deveriam intervir no canal, alegando que agora está a ser controlado pela China. Mas isso será verdade? The Panama Canal was built for our military. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China! And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. Bom, Trump é um mestre da comunicação, negociação e do marketing. E a ideia que a China controla o canal do Panamá não corresponde realmente à realidade. E propor sanções e até mesmo intervenção militar apenas com base nessa premissa é no mínimo injustificável. No entanto, existe um fundo de verdade. A China tem de facto demonstrado um interesse crescente no Panamá, investindo em infraestruturas estratégicas ao redor do canal. Por exemplo, empresas chinesas como o Grupo Land Bridge e outras holdings sediadas em Hong Kong operam portos em Balboa e Cristobal, localizadas nas extremidades do canal. Então, desde 2018, o canal tem atraído investimentos chineses em logística, eletricidade e construção. Um exemplo disso é o consórcio chinês que ganhou um contrato de 1,4 milhões de dólares para construir a quarta ponte sobre o canal. No entanto, a narrativa de Trump ignora alguns detalhes. Primeiro, todas as concessões portuárias foram atribuídas em 1997, antes da devolução do canal ao Panamá. Segundo, as empresas chinesas envolvidas são respeitáveis e não apresentam sinais de colaboração direta com o governo de Pequim.
Mas Trump sugeriu ainda que os soldados chineses controlam o canal e que o Panamá aplica tarifas desleais aos navios norte-americanos. Ambas as afirmações são falsas. Primeiro, não há militares chineses a controlar o canal. Segundo, as tarifas aumentaram devido à seca de 2023, mas afetaram todos os países de forma igual. Além disso, os Estados Unidos continuam a liderar em volume de carga que passa pelo canal, sendo o principal utilizador dessa estratégia. Pode a qualquer altura negociar novas tarifas em mútuo acordo devido ao seu poder económico. Então, qual é o verdadeiro jogo de Trump? Trump sabe que a China tem vindo a consolidar a sua presença no Panamá e arredores no canal. Embora a ideia que a China controla o canal seja infundada, os investimentos crescentes de Pequim são motivos de preocupação para Washington. Assim, o discurso de Trump pode ter como objetivo: primeiro, pressionar o governo panamiano a alinhar-se com os Estados Unidos. Segundo, obter melhores condições comerciais ou políticas para os norte-americanos. E em terceiro, marcar pontos políticos ao reforçar a narrativa anti-China. Mas embora a polémica em torno do Panamá já seja intrigante, o próximo capítulo da história leva-nos a um tema ainda mais surpreendente: a Groenlândia. E neste caso as razões para a atenção dos Estados Unidos são ainda mais significativas. Da noite para o dia, Donald Trump nos surpreendeu com uma proposta no mínimo inusitada: comprar a Groenlândia. Embora a Dinamarca, que controla o território, tenha deixado claro que a ilha não está à venda, Trump não hesitou. Ele afirmou que se não conseguir comprá-la, poderá impor tarifas pesadas aos dinamarqueses. E ainda ameaçou com uma possível intervenção militar na ilha do Ártico. Mais uma vez, Trump escolheu a abordagem errada. Ameaçar um aliado da OTAN com sanções económicas e até mesmo com guerra é completamente insano mesmo para ele. Mas será que há razões por trás dessa ideia maluca? Será que Trump tem motivos para querer aumentar a presença dos Estados Unidos na Groenlândia? Pois, na realidade, sim. Há uma razão estratégica por trás da opção de Trump pela Groenlândia, especialmente a norte, que é a zona mais ártica da ilha, mas não só. Um dos fatores é o derretimento do gelo nos glaciares do Ártico dos últimos anos, fazendo com que novas rotas comerciais se tenham revelado e sejam bastante atraentes. Por exemplo, a rota do Ártico pode encurtar até 40% o tempo de transporte entre a Europa, os Estados Unidos e a Ásia, ou seja, um verdadeiro trunfo para o comércio global. Por isso, o controle da Groenlândia se tornou uma prioridade para alguns países, para além dos Estados Unidos, o Canadá, a Dinamarca, Noruega, Finlândia, Islândia e principalmente a Rússia também têm interesse sobre a região. Trump parece acreditar que os Estados Unidos precisam de expandir a sua zona de controle no Ártico para impedir o avanço dos outros países, principalmente da China e da Rússia, que já se estão posicionando fortemente na região. A Rússia, por exemplo, já construiu quase 450 estações militares no Ártico, com aeronaves de caça e sistema de defesa antimísseis. Já a China, com a sua chamada estratégia da Rota da Seda Polar, tem investido fortemente em infraestruturas de projetos de extração de gás no Ártico. Por isso, Trump está certo que os Estados Unidos precisam de reforçar a sua presença na região. Além disso, ele também menciona a defesa dos países livres, nomeadamente da OTAN. Um conceito relevante, especialmente após a guerra na Ucrânia, que trouxe à tona a fragilidade das fronteiras e da segurança no Ártico. Mas não é só a geopolítica que atrai Trump para a Groenlândia. Há algo ainda mais valioso debaixo do gelo, como relata uma reportagem do Jornal de Negócios. Outro que justifica o interesse dos Estados Unidos é a descoberta de minerais de terras raras que podem tornar a Groenlândia no segundo maior produtor mundial, a seguir à China. Os depósitos, em grande quantidade, foram encontrados no sul da ilha e despertaram o interesse de empresas estrangeiras, incluindo as chinesas. Os minerais de terras raras são sobretudo usados para turbinas eólicas, baterias recarregáveis, veículos elétricos, ecrãs LCD e telemóveis, mas também podem ser usados no setor da defesa, em sistemas de orientação, radares ou lasers. Atualmente a China domina o mercado ao deter quase 70% das reservas mundiais, mas a Groenlândia pode abanar o tabuleiro das matérias-primas. Ou seja, a Groenlândia é uma minadora em potencial. Mas é claro, a ideia de controlar essas terras raras, apesar de parecer atraente, a extração dessas riquezas no Ártico não é tarefa simples. O gelo e as condições externas tornam tudo mais desafiador. Porém, para os Estados Unidos nada se torna impossível.
Então, embora a proposta de Trump de comparar a Groenlândia seja uma jogada imprudente, o que ele provavelmente está buscando é um acordo de expansão sob a presença dos Estados Unidos na Groenlândia. E com resultado, a Dinamarca já começou a discutir com a administração Trump para fortalecer a segurança na ilha, não se importando em aumentar a presença de militares dos Estados Unidos. Então, o mais plausível é que Washington busque um acordo militar com a Dinamarca para garantir a sua presença na região e ao mesmo tempo conseguir melhores condições para explorar os recursos minerais no local. Concluindo, a proposta de Trump comprar a Groenlândia é provavelmente mais um truque de marketing. Como sempre, ele quer se mostrar como um presidente forte que luta pelos interesses dos Estados Unidos. Mas como vimos, sua abordagem foi impiedosa e irresponsável, que pode fazer mais mal do que bem. É claro, tudo isto apenas serve para alimentar a narrativa de Trump para os seus eleitores. Um líder audacioso, disposto a desafiar o mundo e a tomar medidas drásticas para garantir o domínio americano. Mas no fundo estamos a assistir mais do mesmo, ou seja, um jogo de palavras e ameaças para dominar a mídia e conquistar os aplausos dos seus eleitores. Mas não ficamos por aqui. De seguida vamos a um território igualmente controverso e estratégico, o Canadá. Trump levantou a possibilidade de tornar o Canadá o 51º Estado. A origem dessa ideia tem pontos em comuns com o da Groenlândia, pois Ottawa controla uma enorme extensão da costa do Ártico. No caso canadense, o que Trump parece estar mais interessado é na questão económica e comercial. De acordo com o próximo presidente dos Estados Unidos, o Canadá depende de Washington para ser subsidiado. Bem, se olharmos para este gráfico, vemos que em 2024 os Estados Unidos tiveram um déficit comercial com o Canadá de cerca de 55 milhões de dólares. Um déficit que cresceu muito durante o governo de Biden em comparação a anos anteriores, mas que Trump está tentando explorar como um ativo político. Claro, a ideia de Trump não é invadir o Canadá ou comprar o país, ou qualquer uma dessas barbaridades. Afinal, os Estados Unidos têm déficits comerciais muito piores que a China, México, Vietnã, Alemanha e Japão. E Trump nunca disse nada sobre invadir ou controlar esses países de forma alguma. Além disso, quando falamos sobre déficit comercial, esquecemos de algo muito importante. Se um recebe mais dinheiro, o outro recebe mais produtos que compra voluntariamente. Ou seja, a relação comercial entre estes dois países é muito forte. O Canadá é o maior mercado de exportações dos Estados Unidos, à frente, por exemplo, do México, Europa e até mesmo da China. Explorações como caminhões, vans, carros, componentes automotivos e até produtos refinados do petróleo. Por sua vez, os Estados Unidos também são o maior mercado para as exportações canadenses, das quais o petróleo bruto responde por um quarto dessas exportações, sendo que em 2024 atingiu um recorde de 4,3 milhões de barris por dia. Ou seja, os Estados Unidos sem as importações de petróleo canadenses teriam dificuldades em atender a sua demanda a bons preços. E o Canadá, sem as exportações dos produtos refinados americanos, estaria na mesma situação. Então, se realmente existe uma relação de interdependência e tantos interesses comerciais em comum, por que entrar na polémica da anexação e conversão do Canadá no 50º Estado? Bem, tudo indica que se trata mais de um bluff de Trump para conseguir acordos comerciais mais vantajosos para Washington. Senão, ele ameaça com tarifas de mais 25%. E é assim que a política trumpista funciona. Nada de novo até aqui. É isso e também para pressionar o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que por sinal já caiu. Bom, no final é mais provável que ambos os países acabem por se sentar para negociar novas condições de comércio de alguns bens. E Trump então venderá isso como um sucesso para os seus eleitores do Make America Great Again. E preparem-se, que daqui por diante isto será assim, até ao próximo país com o qual ele se sinta à vontade de usar esse tipo de estratégia coerciva e ameaçadora para ganhar o controle. A verdade é que não é grande surpresa. Durante a primeira presidência, ele já fez isso com a União Europeia com tarifas, ou mesmo com a Coreia do Sul, quando impôs novas tarifas a esse importante aliado asiático, e o chantageou para aumentar drasticamente os pagamentos que fazem a Washington pelas tropas americanas presentes lá. Talvez seja por isso que não encontremos muita simpatia por esse presidente, nem mesmo entre importantes oficiais do meio militar. Mas essa é outra história. Bom, meus caros, parece que Trump tem uma maneira muito particular de fazer política e mover as peças no tabuleiro. É por isso que eu acredito que nenhum destes três territórios, nem o Canadá, nem a Groenlândia, nem o Panamá,
deve temer qualquer invasão ou qualquer ação militar por parte de Trump. O que parece é que estamos diante de uma maneira de indicar onde estão as prioridades para fortalecer a posição dos Estados Unidos. Mas não posso terminar este vídeo sem esclarecer a minha posição sobre este tipo de estratégia. Para mim, as palavras não são neutras e a maneira como as coisas são feitas ou anunciadas também tem a sua importância, mesmo que elas acabem não acontecendo. E ouvir Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, falando sobre zonas de influência, interesses de segurança social usando a força, só porque lhe convém, me lembra outro personagem. Alguma ideia? Não? Bem, é claro que não estamos comparando tal personagem com Trump. Mas tenho a certeza de que Putin, ao ouvir Trump falar nos termos em que falou sobre a Groenlândia e o Panamá, deve ter achado isso divertido. Por exemplo, ao usar certos termos como interesse de segurança nacional, Trump deu alguma validade às razões de Putin para invadir a Ucrânia. Para mim, mensagens como estas podem ser interpretadas como uma espécie de carta branca, além do mais forte, ao que podemos chamar, bem, aquilo que quisermos. Neste vídeo ficamos por aqui, deixo no card do ecrã uma sugestão caso esteja interessado em saber qual a razão da Europa estar a virar as suas políticas à direita. Um grande abraço, fui!